Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, que já é ouvinte, seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo que comemora a vitória de Cristo sobre a morte. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você e vamos refletir a palavra de Deus, de modo especial, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de nossa salvação. Escutemos, ouvinte, nós estamos hoje no dia 30 de outubro de 2022, celebramos o 31º domingo do tempo comum. Neste ano nós estamos lendo o Evangelho de Lucas e hoje nós temos os primeiros 10 versículos do capítulo 19. Escutemos. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ouvinte, como podemos comentar e compreender o texto que acabamos de escutar? Comecemos por analisar as diversas situações. Jericó é uma meta decisiva na viagem que Jesus está fazendo para Jerusalém. É a última etapa antes da subida definitiva para a Cidade Santa. Está situada, portanto, numa região da Palestina, ao longo de uma grande via de comunicação. A cidade era um ponto estratégico da administração romana na Palestina. Em Jericó, portanto, não era difícil encontrar funcionários imperiais, homens do exército e também cobradores de impostos. Portanto, estamos na última etapa da viagem para Jerusalém. Jesus vai chegando ao ponto culminante de sua peregrinação. O episódio de Zaqueu, então, representa um dos temas fundamentais do Evangelho de Lucas, a preferência de Jesus e de Deus pelos pobres. O trecho, então, inicia apresentando o Mestre nesta cidade de Jericó e ele atravessando a cidade acompanhado de uma multidão e dos discípulos. Zaqueu, então, antes de entrar na cidade, se encontra com um mendigo cego que suplicava: Senhor, que eu possa recuperar a minha visão. O evangelista coloca esses 2 episódios juntos, o episódio do cego e o episódio de Zaqueu. Esses 2 fatos, então, estão juntos porque eles ajudam a nossa compreensão a respeito de como age
Deus na história dos homens e mulheres deste mundo. A cura de um cego, mendigo e Zaqueu tratam do propósito de salvação que Deus tem para com a humanidade. O cego e Zaqueu desejam ver e Jesus realiza um prodígio, revolucionando a situação dos dois, que era considerada completamente irrecuperável. O resultado que se produz no cego e em Zaqueu é uma visão nova do mundo e da vida produzida pelo encontro com Jesus. Havia ali, então diz o texto, um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Os cobradores de impostos, ouvinte, eram pagãos, amigos de uma potência estrangeira, eram pecadores. Jesus tem uma preferência por essas pessoas. Lucas caracteriza Zaqueu dizendo que era chefe dos cobradores de impostos e era muito rico. Tinha boa condição social, portanto, mas era socialmente desprezado. Pelo trabalho, mantinha relações com pessoas impuras. Os cobradores de impostos eram ávidos e tinham comportamentos abusivos. No Evangelho de São Lucas se diz que não deveis exigir mais do que é prescrito. O mais importante é que ele procura ver quem era Jesus. Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. É, no fundo, uma procura recíproca. Zaqueu certamente tinha ouvido falar de Jesus, sentia a necessidade de suas palavras e de suas ações. E Jesus, por sua vez, sentia falta de sua ovelha, falta de Zaqueu. Tinha sede de Zaqueu. Jesus sente, portanto, falta de todos os pecadores. Ele sente falta de mim e de você, ouvinte. O Evangelho nota, porém, outra particularidade de Zaqueu. O texto diz, era baixo de estatura. Não se trata de uma informação superficial e também, principalmente, sobre o físico de Zaqueu. É o modo como ele aparece aos olhos de todos. Zaqueu era um pedacinho de mal dentro de uma sociedade que se considerava perfeita. Como se dizia no passado, era uma ovelha negra dentro dos puros, que são os filhos de Deus. Zaqueu é consciente desta condição, mas a exclusão da convivência dos justos não amargurava tanto. Os fariseus observavam escrupulosamente a lei, mas eram hipócritas. Se fosse para mudar de vida, Zaqueu pensava que deveria fazer um salto de qualidade verdadeira. A proposta de ver Jesus de Nazaré e se tornar seu seguidor poderia ser uma alternativa interessante, e ele, então, assume essa alternativa, indo ter esse encontro com Jesus. Zaqueu queria ver Jesus, mas não conseguia. Ele subiu numa figueira. Causa admiração o fato que tenha subido numa árvore e não tenha subido, por exemplo, no terraço de uma das tantas casas que estavam ao longo da avenida principal de Jericó, onde aconteceu o encontro. Por que isso? Talvez porque ninguém aceitava que uma pessoa assim tão impura adentrasse nos espaços sagrados do povo de Israel. Nenhuma porta lhe foi aberta. Zaqueu seria um imundo, um pecador que todos recusam. Ninguém abre a porta para Zaqueu. Lhe restou, portanto, subir numa árvore. As pessoas que acompanhavam Jesus o cercavam de um modo que algumas outras pessoas não conseguiam vê-lo. Como aconteceu com o cego de Jericó,
A multidão que acompanhava Jesus, ao invés de favorecer um encontro com o Mestre, se tornava, na verdade, um impedimento. As pessoas não compreendem que Jesus está procurando os pequenos, os marginalizados, os impuros, os excluídos da sociedade. E o pequeno Zaqueu é precisamente uma pessoa com quem Jesus deseja se encontrar e quer oferecer a possibilidade de uma vida nova. Como dissemos, ouvinte, micros, pequeno, não é tanto a medida física, a estatura biológica de Zaqueu, mas o fato que Zaqueu é uma pessoa com perspectivas terrenas, difíceis para poder chegar até Jesus. No entanto, não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Muito baixo quer dizer estar muito ligado à terra. E por isso, Zaqueu terá que fazer uma opção forte para poder, então, receber a graça do encontro com Jesus. O texto diz que quando Jesus chegou ao local, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce imediatamente, porque eu devo me hospedar em sua casa. Ninguém até agora tinha pronunciado o nome de Zaqueu, que, contraditoriamente, significa puro. Para Jesus, então, Zaqueu é puro. É um filho de Abraão. Do alto, Zaqueu buscava Jesus, mas agora é Jesus que de baixo vê por primeiro Zaqueu. Diante do pecador, Jesus sempre ergue o olhar, porque a sua disposição é a do servo de Yahvé que se humilha e se faz obediente. Também, quando fica sozinho com a adúltera, Jesus ergue a cabeça, a olha de baixo, assume o último lugar, como que inclinado sobre a pessoa amada, para lavar os seus pés, como fez na última ceia. O texto diz que Zaqueu correu para a frente, e os outros verbos de movimento, entrar, atravessar, correr, subir, descer depressa, têm como objetivo a casa do pecador, para onde Jesus está se dirigindo e ali pretende se hospedar. Com a vinda de Jesus, se inicia, portanto, a festa e o banquete do reino de Deus anunciado pelos profetas. Zaqueu, devo hospedar-me em sua casa. Jesus se sente no dever, quase que fosse obrigado, portanto, a ir até a casa de Zaqueu. Ele deve vir, não é Zaqueu que está convidando. Deve vir e entrar na minha casa, no interior de minha vida. Os dois vão juntos como amigos. Jesus não faz nenhuma pregação, não reclama, não condena o pecado de Zaqueu. Ele quer somente encontrá-lo e a partir desse encontro nasce a possibilidade de uma conversão para Zaqueu. Jesus pede a Zaqueu e diz: hoje estarei contigo em tua casa. No Apocalipse se diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e participarei da ceia. O encontro com Jesus liberta o homem de suas culpas, perplexidades e angústias, e por isso o enche de paz e de alegria. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus em sua casa com muita alegria. Vindo Deus, devemos acolhê-lo com muita satisfação. Tendo demonstrado tanta disposição, não pode não receber, então, o coração do homem. Hoje, a salvação entrou em sua casa. É a libertação de todos os condicionamentos humanos que impedem a vida verdadeira. Vale a pena chamar a atenção para a palavra hoje, tão típica do Evangelho de Lucas.
significa que a ação de Deus acontece agora, e não ontem, no passado, não amanhã ou na eternidade. A ação de Deus acontece neste instante, hoje, isto é, no momento presente. Nós pensamos que Jesus se aproxima de nós, que vem em nossa casa, quando nós já estivermos convertidos, como o presente de uma vida já santa. Não é assim. A nossa vida só vai mudar depois que nós encontrarmos com Jesus, depois que o acolhermos com alegria em nossa casa. Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Era o que exigia a lei. Talvez faz menos do que Jesus queria pedir, mas Jesus não exige, como fez com o jovem rico: venda tudo que tem e dê aos pobres. Jesus aceita que ele faça aquilo que ele pensa, aquilo que a sua consciência decidiu. Zaqueu devolve o que roubou e diz que dará algo para os pobres. A conversão, ouvinte, não significa uma confissão labial de palavras. A conversão exige uma retratação efetiva dos mecanismos que nos conduziram ao pecado. Zaqueu declara: restituirá tudo o que roubou dos outros e cobrirá os prejuízos. Enquanto todos murmuravam, Zaqueu se levanta e anuncia que a sua vida mudou. Nós, muitas vezes, temos medo de que as pessoas pecadoras se aproximem da comunidade. Prostitutas, pessoas de má fama, ladrões e tantas outras. É preciso nos aproximar, porque essas pessoas necessitam de salvação. Era bom ter uma proposta capaz de alcançar essas pessoas. Como Jesus, nós devemos dizer que não são as palavras, mas o encontro que muda a vida. Zaqueu primeiro encontra, depois se transforma. Não é que Zaqueu primeiro se converteu para depois receber Jesus. O texto também nos diz que a conversão cristã não é somente não matar, não roubar, mas fazer o bem, oferecer a vida por Cristo. O episódio de Zaqueu repropõe um dos temas fundamentais do Evangelho de São Lucas, a preferência de Jesus pelos pobres. O autor recorda a posição social de Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, e também a posição econômica. Era muito rico, mas se preocupa sobretudo de sua situação religiosa. É um homem que goza de um certo bem-estar, mas interiormente não é uma pessoa feliz. A decisão de procurar desesperadamente Jesus manifesta a sua inquietação. Lucas acompanha o itinerário de conversão de Zaqueu, observando todos os seus detalhes. Não está, então, Zaqueu impulsionado somente pela curiosidade. Um pecador realiza tantos atos para poder entrar em contato com Jesus. Os mais religiosos em Israel, no entanto, demonstram somente indiferença e hostilidade em relação ao Messias. O encontro com Jesus libertou Zaqueu de suas culpas, perplexidades e angústias, e por isso o deixa cheio de paz e de alegria. Nós, ouvinte, muitas vezes pensamos que Jesus se aproxima de nós quando nós já estivermos convertidos como presente de uma vida santa. Não é assim. A nossa vida só vai mudar depois que nós encontrarmos com Jesus, depois que o acolhermos com alegria em nossa casa. É preciso realizar todo o bem que desejais e que,
torne ativa a vossa fé. Escutamos, ouvinte, esse versículo da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que se apresenta como segunda leitura. O Senhor não é somente aquele que vem a nós como um ladrão no meio da noite, ou quando nós não esperamos, mas é alguém que acompanha constantemente o caminho do nosso discernimento. Nós, de fato, ouvinte, na condição de discípulos de Jesus, devemos crescer no caminho do bem, tornando a nossa vida sempre mais operosa, assim como Zaqueu realizou no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós acabamos de escutar. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje acontece em todo o Brasil o segundo turno das eleições presidenciais e no nosso estado também a eleição do segundo turno para governador da Bahia. Repetimos aqui o que dissemos no dia 2 de outubro por ocasião do primeiro turno. As eleições são uma ocasião para o exercício da democracia, que requer dos candidatos propostas e projetos que apontem para a construção de uma sociedade em que reinam justiça e paz social. Cabe à população brasileira julgar na liberdade de sua consciência o projeto que melhor corresponda aos princípios do bem comum, à dignidade da pessoa humana, ao respeito às instituições do Estado democrático de direito e à observância da Constituição. Temos que votar no projeto para o Brasil e para o nosso Estado que garanta sempre a vitória da vida e dos direitos inalienáveis de toda pessoa humana. O direito de nascer, de ter uma família, de ter moradia, de ter alimentação, condições de conservar e recuperar a saúde, o direito à educação de qualidade, da alfabetização até o ensino superior, o direito ao trabalho com justa remuneração, o direito à liberdade religiosa, o direito de expressão e de ir e vir, o direito de escolher seus representantes pelo voto livre e direto e de participar da vida pública do país, do Estado e do município. O direito de organizar-se em associações, sindicatos e ONGs para o trabalho do bem comum. O direito de professar livremente a fé sem sofrer interferência do governo. Ouvinte, os dois candidatos que disputam hoje o primeiro turno já governaram o Brasil e podem ser analisados pelas suas realizações. É importante, de novo, que analisemos os números relativos à saúde, à educação, ao meio ambiente, à distribuição dos bens, à infraestrutura, à segurança pública, à contribuição pela paz e pela concórdia e aqueles outros pontos que fazem com que o bem das pessoas triunfe. Em outras palavras, os bons parlamentares e gestores públicos primam pelos compromissos honrados, sempre em estreita ligação com as necessidades reais da população brasileira. Enquanto circunscrição eclesial da Igreja Católica, a nossa arquidiocese assume um posicionamento político apartidário, ou seja, nós tratamos da política na sua essência, sem posicionamento partidário ou ideológico. Rezemos, ouvinte, pelo bom êxito das eleições. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.